A revista Veja publicou uma reportagem sobre um processo judicial aberto em 2008 durante a separação de Jair Bolsonaro e Ana Cristina Siqueira Vale. Na ação, Ana Cristina exigia divisão dos bens e pensão alimentícia para o filho do casal e acusou Bolsonaro de ter furtado o conteúdo de um cofre que ela mantinha num banco. Esse inquérito foi arquivado. Procurada pela Veja, a ex-mulher de Bolsonaro negou as acusações que fez naquela época. A revista Veja teve acesso a um processo em que a ex-mulher de Jair Bolsonaro, Ana Cristina Siqueira Vale, disputava com ele a guarda do filho dos dois e pedia pensão alimentícia. Segundo a revista, Ana Cristina alegava que Bolsonaro se recusava a fazer partilha justa dos bens. O processo é de abril de 2008, da primeira vara de família do Tribunal de Justiça do Rio. A revista afirma que, na ação, Ana Cristina anexou uma lista de bens e a declaração de imposto de renda de Bolsonaro. A lista discrimina 17 bens, incluindo casas, salas, apartamento, lotes e veículos, que somavam 4 milhões de reais, segundo a revista. 7 milhões e 800 mil reais em valores atualizados. A revista compara o imposto de renda que consta do processo com a relação de bens apresentada por Bolsonaro. Em 2006, a Justiça Eleitoral, na qual o deputado declarou R$ 433.934. A reportagem revela que no processo Ana Cristina diz que Bolsonaro tinha uma próspera condição financeira e que a renda mensal dele chegava a R$ 100 mil, 183 mil em valores de hoje. Na época, Bolsonaro recebia R$ 26.700 como deputado e R$ 8.600 como militar da reserva. No processo, Ana Cristina diz que Bolsonaro recebia outros proventos que ela não identifica. A reportagem publica o trecho do pedido de pensão em que Ana Cristina faz essa afirmação. A revista reproduz um boletim policial de 26 de outubro de 2007, em que Ana Cristina denuncia o furto de R$ 600 mil em joias, $30 mil e R$ 200 mil em dinheiro vivo de um cofre alugado por ela numa agência do Banco do Brasil, no Rio. Esse boletim está no processo. A reportagem afirma que os valores são incompatíveis com os rendimentos que o casal tinha. Segundo a revista, Ana Cristina acusou Bolsonaro de furto. Ana Cristina foi chamada a depor, mas jamais compareceu. E a polícia encerrou o caso. Num depoimento a que a Veja teve acesso, o gerente do banco, Alberto Carras, confirmou que o casal mantinha cofres na agência e que o de Ana Cristina teve o conteúdo furtado. A revista revela que Carras foi acusado há 2 anos de furtar mais de R$ 2 milhões de cofres da agência onde trabalhava. A revista indaga: poderia ter sido ele o ladrão do cofre de Ana Cristina? Mas a revista afirma que na lista de supostas vítimas de Carras não aparece o nome de Ana Cristina nem o de Bolsonaro. Segundo a revista, a defesa de Bolsonaro juntou um depoimento em que o deputado acusava a mulher de chantageá-lo. Dizia que Ana Cristina tinha levado o filho para o exterior e condicionava o retorno à devolução do dinheiro e das joias do cofre. No processo a que a Veja teve acesso, Ana Cristina afirma ainda que o motivo da separação foi o comportamento explosivo e de desmedida agressividade de Bolsonaro. Bolsonaro e Ana Cristina se separaram em 2008. A revista relata que a disputa pelos bens foi resolvida nos termos reivindicados por Ana Cristina. Hoje, ela é candidata a deputada e se identifica como Cristina Bolsonaro. À revista, Ana Cristina afirmou que as acusações foram excessos retóricos e que as joias e o dinheiro eram dela, coisas do ex-marido e joias que ganhou dele. Disse que não se lembra por que não atendeu às convocações da polícia para depor e que, brava, fala besteira. Ana Cristina também negou as acusações que fez no processo. Disse que, quando está magoada, fala coisas que não deveria. Ana Cristina disse ainda que Bolsonaro é digno, carinhoso, honesto e provedor e que, apesar de machão, ama os filhos incondicionalmente e trata as suas mulheres como princesas. O TSE informou que, ao pedir registro de candidatura, os candidatos precisam apresentar uma declaração de bens, entre outros documentos. Ainda de acordo com o tribunal, essa declaração não é julgada e não precisa ser idêntica à que o candidato faz no imposto de renda.
Sem citar diretamente a reportagem da revista Veja, Bolsonaro se manifestou nas redes sociais. Ele publicou: há anos tentam nos parar com rótulos criminosos e falsos e com meias-verdades distorcidas. Nos últimos meses, os ataques se intensificaram, mas continuamos firmes. Se 1% desse serviço fosse feito contra meus adversários, apenas com verdades, venceríamos por WO. E escreveu também: estamos na reta final para as eleições. Mais uma vez, parte da mídia de sempre lança seus últimos ataques na vã tentativa de me desconstruir. O sistema agoniza. Vamos vencê-lo. No começo da noite, numa entrevista à Band, Bolsonaro disse que numa separação litigiosa, na qual existe partilha de bens, guarda do filho, abre aspas, cotoveladas acontecem de ambas as partes, fecha aspas, e que a própria ex-mulher dele diz claramente que de sangue quente falam-se coisas que não existem.